E aí, pessoal, é preciso fazer um grande resumo do dia de hoje. Que dia foi esse? O dia em que Romildo finalmente ouviu a torcida, se aproximou e junto com ele muitas informações. Eu anotei aqui ponto a ponto do que nós vamos falar. Está chegando um super Grêmio? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário e na descrição do vídeo você tem um link com um trabalho home office que pode lhe dar R$4.000 de renda extra com um investimento de R$67. Não perca esta oportunidade, está no link abaixo. Vá ali e confira. Gente, o presidente Romildo fez uma coletiva de imprensa hoje e eu separei alguns pontos porque eu chamo para essa discussão aqui a aproximação do presidente Romildo com a torcida do Grêmio. Por que eu faço essa ponderação e por que me parece que é algo importante que a gente coloque neste momento? Porque a grande crítica que eu fiz ao presidente Romildo foi o fato dele não ouvir o que dizia o torcedor. E nós separamos aqui alguns pontos que colocam exatamente a aproximação do presidente Romildo junto à torcida do Grêmio. E no final eu vou falar do Super Grêmio que está sendo montado em cima dos nomes que a imprensa colocou. Mas vamos pegar os primeiros 4 pontos. Primeiro deles, sai Paulo Luz e quem assume? Romildo Bolzan. Nós que criticamos o presidente Romildo por não dar poder explícito aos homens do futebol, pega para ele o poder e diz agora é comigo. Eu vou para dentro do vestiário junto com o executivo, o CEO do clube, Carlos Amodeu. O Grêmio muda o organograma para aproximar Romildo de Renato e dizer o seguinte, agora é comigo, eu assumo a responsabilidade, não tem ninguém do futebol, lembrando que o departamento de futebol foi um triturador de dirigentes nos últimos anos no Grêmio. E agora o presidente Romildo pega para si essa responsabilidade, o que é muito importante que se diga que é corajoso. Então o primeiro ponto desta aproximação. A colocação de Amodeu deixa claro que o Grêmio vai preparar investimentos, altos investimentos. O Grêmio bota o homem do dinheiro dentro do vestiário também para gerir essa questão. Outro ponto fundamental da gente falar, Renato Portaluppi dentro do campo e não gerindo o futebol. Este ponto da entrevista onde o Romildo claramente diz, olha, é dentro do campo que eu quero, se aproxima da vontade do torcedor também. A comunicação do Grêmio é um outro ponto importante da gente colocar. O Grêmio hoje divulgou, por exemplo, as lesões de Jean-Pierre, de Churin e de PP. O Grêmio não falava em departamento médico, pois está ali. O Jean-Pierre tem uma lesão grau não sei o que, tem 4 semanas, o Churin tem uma lesão de 4 a 6 semanas e o PP tem uma lesão de quadril ou de pubis. É isso. Transparência, comunicação, fim da especulação. Não tem conversa. O Grêmio deixou conversar muito, deixou o Renato muito, pois o presidente cortou na raiz e na primeira hora já disse, olha, a partir de agora é assim. E a questão envolvendo o DM era importantíssimo que fosse transparente. E o Grêmio fez isso com a aproximação do presidente Romildo ao torcedor, repetindo. Chegando na base, o Grêmio mexe no time de transição e não vai levar os meninos até os 23 anos. Passa a transição com o mesmo grupo, não é categoria de base, é o time de transição, só que até 21 anos. Com o Thiago ainda, com Kevin, com o Romildinho, comandando lá o time de transição, mas com utilização dos meninos até 21 anos. Ou seja, eu quero usar antes no profissional. Romildo se aproxima do torcedor mais uma vez com essa questão. Uma das críticas diz respeito à preparação física, pois Romildo tira o preparador físico, coloca Heverson Pimentel, que segundo muitos é excepcional, que trabalhava e fez um grande trabalho no Bragantino, contratado, anunciado nessa questão. E por fim, tira da ideia, e aí eu já tenho que colocar aqui, dar crédito às fontes, Wagner Martins, o repórter Wagner Martins e o repórter João Batista Filho,
entregaram as bombas hoje. Entregaram as bombas. Por quê? Porque nós falávamos muito aqui que o Grêmio era um clube muito contratando jogador nota 5, nota 6. Romildo, na coletiva, falou 4, 5 jogadores, alguns deles em nível mundial. Essa é a discussão. Em nível mundial. Olhem os nomes que surgiram a partir daí. Primeiro deles, Douglas Costa, menino com DNA do Grêmio, formado aqui, jogador de Bayern, de Juventus. Segundo, Rafael Carioca, ambos, como eu já coloquei no vídeo anterior, que JB Filho trouxe na Rádio Bandeirantes. Outro nome, Higuaín, Wagner Martins trouxe no canal dele. Sigam lá, tanto o canal do JB como o canal do Wagner Martins, vocês vão ver Higuaín, o centroavante de Copa do Mundo, o goleador argentino que jogou no Real Madrid, que jogou na Juventus de Turim, tem 33 anos, está jogando nos Estados Unidos e seria o homem para jogar ali. Já se falou em Roger Guedes, que dentro dessa linha desses nomes está um pouco abaixo, mas também é uma boa contratação, e se fala em um goleiro. Outro nome que Wagner Martins trouxe é o lateral Rafinha, do Flamengo. O que isso quer dizer? Altos investimentos em jogadores incontestáveis. Eles podem não jogar em Porto Alegre? Podem. Eles podem não dar certo? Podem. Só que eles são jogadores incontestáveis. Olhem os nomes: Higuaín, Douglas Costa, Rafael Carioca, Rafinha, Roger Guedes e um goleiro. São nomes muito fortes. Imagine uma escalação do Grêmio com Rafinha, Jeromel, Kahneman, Diogo Barbosa, Rafael Carioca, perdi o nome dele, Matheus Henrique, Pinares, Douglas Costa, Ferreira e Higuaín. É forte. A gente tem que entender. Ou seja, o presidente do Grêmio, e esse é o ponto desse vídeo, que é para encerrar um dia, olha, fantástico, no sentido de informações e também no sentido de levantar a poeira do Grêmio para começar o ano de novo. O Grêmio joga amanhã nós vamos falar só sobre o jogo. Mas quando se tem tamanha informação neste momento, nós temos que claramente dizer o seguinte, e esse é o motivo, como eu disse, o presidente do Grêmio resolveu se aproximar do torcedor, ouviu o torcedor. O torcedor do Grêmio hoje voltou para a rede social dizendo graças a Deus, o Grêmio perdeu muitos sócios, o Grêmio teve muito descontentamento, e o que eu mais gostei, tirou um pouco o protagonismo do Renato e trouxe pro presidente do Grêmio, pro Carlos Amodeu, o protagonismo. É isso. O protagonismo do Grêmio não é de uma pessoa, é do clube, do mandatário. E o Grêmio fez isso a partir dessas movimentações. Eu acho que quando a gente tem essas possibilidades, a gente precisa tentar colocar de forma muito franca. Essa questão do DM foi muito legal. Essa questão de aproximar através da comunicação foi muito legal. Essa questão da categoria de base foi muito legal mesmo, uma mudança de postura, uma mudança importante de postura que o Grêmio determinou. A mudança no organograma de trazer pro presidente Romildo, lembrando, o presidente Romildo foi em outros momentos protagonista. No ano passado, que nós criticamos muito aqui nas demissões, o presidente Romildo estava à frente do futebol ali, porque o Grêmio tinha perdido o da Cref e não tinha levado ainda o Paulo Luz. Só que ali o presidente sai de cena depois. Agora não. Ele diz, é comigo, vou eu para frente. O Grêmio, não sei se vai contratar todos esses nomes que estão sendo sugeridos. Isso a gente não tem como saber nesse momento. Agora, quando a gente vê esse movimento, a gente tem que entender que está correto. Por quê? Encher de Tassianos, Luiz Fernandos e Paulo Mirandas não resolveu e não vai resolver. Agora, com Douglas Costa, com Rafael Carioca e com Higuaín, pelo menos a chance é muito maior. O Grêmio está trabalhando para mudar o seu próprio status. E a gente está aqui para relatar, para informar, para opinar e, sobretudo, quando está certo, elogiar. Quando está errado, a gente critica. Nesse caso, o Grêmio fez todo o caminho correto. Vamos torcer que as coisas fechem e saiam do discurso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.